Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo. E aí, tá um sol gostoso aí? Aqui tá maravilhoso. Embora, né, tá batendo um ventinho frio, mas Deus tá querendo agradar os dois lados, né? Quem gosta de sol, quem gosta de um ventinho para secar roupa, Deus sempre muito bom com nós, tá? Meu nome é Ana Maria. Se você não é inscrito ainda no meu canal, passou por acaso, tá procurando um vídeo aí para se divertir, para passar o tempo, então eu tenho meu vídeo aqui no meu canal Janela do Pensamento, tá bom? Meu nome é Ana Maria e eu faço vídeos motivacionais também, que tem a ver com comportamento, e tô sempre trazendo uma palavra aqui para que a pessoa reflita e ela melhore a sua maneira de agir, de pensar, tá bom? E hoje eu vou falar de um assunto, gente, que eu não vejo tanto as pessoas falarem, né? Nas rodinhas, no dia a dia, na família, no trabalho, mas é uma coisa que é muito importante, né? Principalmente para você que tem filhos, tá bom? Olha aqui, gente. Sabia que você precisa dar atenção ao que os seus filhos têm a dizer? Sim, você mesmo, pai que está me ouvindo, você que é mãe, você que é pai e mãe ao mesmo tempo, que é mãe e pai, ou você que não é pai nem mãe, mas você cria uma criança, você é o avô dessa criança, o tutor, a tia, enfim, qualquer um que faz papel de pai, não importa se é pai biológico, se é um pai ou a mãe afetivo, os pais, né, em todo sentido da palavra. Porque não é só o pai que coloca no mundo, né? Mas tem aquele pai que cria, que ajuda, que fica um pouco, enfim, que se responsabiliza por aquela criança. Principalmente os pais biológicos, tá bom? Todo tipo de pai eu dedico esse vídeo. Sabia que você precisa, gente, ouvir os seus filhos? Olha aqui, eu sou de uma geração passada em que os adultos, eles não consideravam muito as crianças. Você sabia que alguns anos atrás, né, muitos adultos achavam que criança era um adulto em miniatura. Outros achavam que criança não tinha que dar palpite, não tinha que opinar, não podia falar o que pensa, né? Se você for falar com as pessoas mais velhas, assim, da minha idade para cima, pergunta para elas como era antigamente, né? Se dois adultos estivessem conversando, as crianças não poderiam se intrometer, ainda que elas soubessem da verdade, o adolescente não poderia falar o que pensa, porque era uma sociedade, gente, muito repressora, era uma sociedade que reprimia muito as crianças, os jovens, que via as crianças como algo insignificante. É isso aí, é muito triste, mas quem viveu, gente, a década de 70, de 80, né? Outras pessoas mais velhas do que eu, que viveu a década de 60 para cima, não tinha consideração por criança como tem hoje, né? Que hoje em dia as crianças opinam, elas falam o que quer vestir, o que quer comer, ela pode discutir sobre conhecimentos que está acontecendo na atualidade. Antigamente, gente, as crianças eram deixadas de lado. Não que elas não tinham inteligência, não que elas não tinham vontade própria, não que elas não tinham, assim, reflexão sobre as coisas. Porque, querendo ou não, gente, em todos os tempos, criança e adolescente percebem o que está acontecendo ao redor, principalmente dentro da casa. A criança percebe se os pais se dão bem, a criança percebe se os pais brigam, se estão de mau humor, se não estão legais. As crianças absorvem quando há algum tipo de exploração, ou quando há algum tipo de desrespeito ou desleixo, né, para com elas. Às vezes as crianças não sabem falar com todas as letras o que está acontecendo, mas elas têm uma percepção. E os adolescentes também, né? Os adolescentes, ainda mais os de hoje, que têm uma mente mais aguçada, mais desenvolvida, eles sabem o que está acontecendo com os pais, se os pais brigam, eles sabem o que está acontecendo na escola, na rua, na sociedade. Mas antigamente, né, os jovens também sabiam, só que eles não poderiam se envolver. Por quê? Por causa da educação daquela sociedade retrógrada. Só que hoje, gente, as coisas mudaram. Hoje em dia, né, eu costumo dizer que a internet é uma bênção na vida das pessoas, né? Que a internet trouxe muita interação, muita conexão, trouxe muito conhecimento e informação para todas as idades. E eu posso até dizer que muitos conteúdos da internet faz as crianças de hoje, os jovens de hoje, se desenvolver mais intelectualmente. Eu estou falando dos bons conteúdos, né? E hoje a gente já não pode mais criar filho, tanto criança como adolescente,
com aquela educação passada, na base do grito. Ah, você não sabe das coisas, você não sabe o que eu estou falando. Você não pode mais usar essas expressões. Foi pensando nisso que eu criei esse conteúdo para falar para você, pai, você, mãe, você, tutor de uma criança, de um adolescente, procure ouvir seus filhos. Às vezes seus filhos estão tristes e você não sabe o que está passando com eles. De repente ele está passando por uma fase de tristeza, né? Porque não pense você que é só adulto que sente tristeza, né? E até depressão. Criança também sente, jovem também sente. E às vezes você tá com aquela mentalidade antiga de que seus filhos não têm opinião, não pode opinar, não pode participar. Isso é um grande erro, porque eles precisam ser ouvidos. Eles precisam ter uma sensação, gente, de que pertence a esse meio, a essa família, tá bom? E eu fiz aqui uma lista de algumas coisas que você tem que considerar para que você ouça os seus filhos. Olha, primeiro, o jovem, gente, ele tem energia, ele tem vigor e ele também pensa. A gente só precisa estimular mais a capacidade deles pensar. Ó, o fato do jovem, das crianças, não terem vivido o que você, pai e mãe, viveu, não ter nem a metade, muitas vezes, da maturidade de vocês, não quer dizer que o jovem também não sofre. O jovem também hoje tem um sofrimento. As crianças hoje têm os sofrimentos, né, inerentes à idade dele, principalmente no âmbito da escola, né, que é considerado um âmbito de muitas dificuldades, de muito desafio. E você tem que ouvir esse jovem, tá bom? Ó, deixa eles participarem das decisões da casa. Eu sei que você, pai, mãe, tutor, é o provedor, né? É o que vai lá tomar as decisões por serem adultos. Mas pergunta o que seu filho acha a respeito de algumas coisas. Lógico, você vai considerar a idade dele, né? Você não vai pegar uma criança de 2 anos de idade e perguntar: ah, o que você acha se eu devo ou não pintar essa casa. Um exemplo, né? É só um exemplo. Você vai ver a maturidade dele intelectual, né? Para ver se ele entende. E você vai falar na linguagem deles, né? A respeito de algumas coisas que acontecem na casa, algumas decisões que vão precisar ser tomadas, né? Não fica deixando sua criança e seu jovem o tempo todo de lado, não. Porque um dia ele vai ser um adulto. E que tipo de adulto você, pai e mãe, vai criar? Você vai criar um adulto que não sabe de nada, que não tem capacidade de decidir nada, que vai pela cabeça dos outros? Isso aí é uma forma também, pai, mãe e tutor, de você criar um caráter, uma personalidade, a moldar a personalidade dessa criança e desse jovem, tá bom? Só que considere a faixa etária. Para cada faixa etária, gente, existe uma maturidade, né? Você não vai pegar um assunto que é para um jovem de 15, 16 e falar desse assunto para uma criança de 1 ano, concorda? Existe a linguagem certa e a maturidade. Outra coisa, se você não procurar dar atenção ao seu filho, né? Ao seu filho que é criança, que é adolescente ou que já está entrando na adolescência, que é uma fase muito perigosa, vai ter pessoas mal intencionadas que vai oferecer o ouvido, o ombro para o seu filho, mas para poder fazer mal a eles. Antes que esses malvados cheguem na vida do seu filho, procure aconselhar seu filho em casa, conversar com ele. Eu não estou falando de chamar filho para dar bronca, para dar repreensão, para gritar. Seja um pouco amigo. Esse é o momento que eu estou propondo que você chame seu filho para uma conversa, para ajudar ele. Procure saber o que ele quer, quais são os objetivos dele de vida. Por mais que sejam fantasiosos para você, ouça seu filho. Às vezes, gente, às vezes a gente vê adolescente com muito problema, principalmente problema de rebeldia, né? Às vezes, problema até com alguns vícios, algumas coisas erradas que eles se metem, porque em casa, às vezes o pai é muito grosseiro, é muito repreensivo, só quer falar no grito, ou a mãe também, são pessoas nervosas, que não quer conversar, não quer ser amigo. Se você, pai, mãe, tutor, não for amigo do seu filho, ou amiga do seu filho, os de fora vão querer ser. Só que os de fora nem sempre quer o bem dos seus filhos, tá bom? Eu acho que você tem que chegar primeiro nessa conversa. E quando eu falo conversa, gente, eu não tô falando para você descer o chicote nos seus filhos. Sim, há o momento da repreensão, há o momento de exortar, de chamar a atenção, mas eu vejo também em até ambientes, né, evangélico,
Os filhos são criados assim com muita dureza, gente, com muita rigidez. Ah, eu estou criando assim porque a Bíblia diz que é para ensinar os filhos no caminho que devem andar. Mas calma, gente, interpreta direito esse versículo. Ensinar os filhos no caminho onde ele quer andar não é colocar doutrinas em cima dos seus filhos. Não é colocar um monte de fardo em cima deles, não. Você ensina muito mais com o seu comportamento, pai e mãe, com o seu testemunho, do que com as suas palavras. Você sabe que muitas vezes, muitos jovens são criados em berço cristão evangélico, mas quando eles crescem, eles não querem servir. Não é porque eles são maus, é porque muitas vezes em casa ele não vê exemplo. Ele só vê isso, você tem que fazer, você é isso, você não presta, você é aquilo. Não é todo, gente. Mas eu conheço muito esse meio. E eu vi muitos filhos crescerem rebeldes, porque os pais falavam muito de Deus, falavam muito da Bíblia, mas não vivia nada. Falava muito de Deus, mas nem eles mesmos tinham Deus. E eles queriam colocar Deus a goela abaixo, na garganta dos filhos, quando nem eles mesmos tinham. Eles falavam de Deus, né? Por um encargo, né? Porque a Bíblia diz que tem que ensinar o caminho que deve andar. Mas a Bíblia não fala que tem que ensinar o caminho apenas com palavras. Gente, muitas vezes os nossos filhos não ouvem o que a gente fala, porque o que a gente faz grita mais no ouvido deles do que as nossas palavras, sabia? Eu queria que você pensasse nisso com carinho, porque isso é muito sério. É por isso que existe tantos adultos problemáticos hoje em dia, cheio de problemas. Eu tô falando, não todos, né? Não é todo mundo que é problemático, que é porque não, o pai não parou para ouvir. Mas muitas coisas, gente, dos adultos é o que eles veem em casa, ou que eles também não veem. Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para acusar você, pai e mãe, porque você tem uma vida dura, para lutar pelo sustento. Não é fácil, gente, a vida de um pai e de uma mãe. Eu sou mãe e sei que não é fácil isso, entendeu? Mas além de dar tudo que você quer dar para o seu filho, que não há nada demais, você querer dar tudo de bom, do melhor, que você não teve, se você pode dar de material, não esqueça de dar uma coisa, os seus ouvidos. Não apenas para ouvir, para escutar também, para saber o que está dentro do seu coração. Faça uma amizade com seu filho, para que ele se sinta confortável, para confidenciar coisas, né? Que às vezes tem coisas que ele fala lá fora, mas não fala com você. Porque quando ele vai falar com você, você age com ignorância, entendeu? Você age com crítica, com julgamento. Você pode dar limite, sim, para os seus filhos, deve dar. Mas dá um pouco o ombro, o coração. Gente, nem tudo é brigar. Nem tudo é repreender. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo chegue ao seu coração e te ajude no papel de pai, de mãe. Eu não estou aqui ditando regras, porque a gente sabe, gente, que criar filhos não é fácil. Não tem manual de instrução, né? Porque cada filho tem uma personalidade, tem um temperamento, tem um jeito. Mesmo dentro de uma casa, se você tiver 3 filhos, cada um vai ter um jeito. Com cada um, você tem que ter uma linguagem para poder chegar no coração deles. Mas é bem melhor que você chegue primeiro no coração deles, na mente deles, do que as pessoas de fora, que muitas delas não querem o bem dos seus filhos, tá bom? Você sabe do que eu estou falando. O mundo aí fora é muito perverso, é muito perigoso. E se você não acolher seu filho, quem vai acolher o seu filho são os malfeitores. Se você não acolher o seu filho, quem vai acolher ele vai ser os falsos profetas, aqueles que fingem que são pessoas de Deus, mas não são, mas quer apenas explorar seu filho. Se você não acolher o seu filho, não ouvir, não parar para se doar para eles, infelizmente, uma boa parte da vida deles vai estar comprometida, tá bom? Por isso que nós temos uma sociedade, em alguns casos, muitas vezes a nossa sociedade é doente por causa disso, entendeu? Filhos que não foram ouvidos, não foram acolhidos, às vezes foi acolhido, tem um teto, mas não tem um lar, né? Os pais ouvem, mas não param para escutar. Muito obrigado, tá bom? Curta aí, deixa seu like. O que você acha? Como que você lida com seus filhos? Você tem facilidade para conversar com eles, né? Ou você encontra um abismo? Existe um abismo entre você e seus filhos? Vamos tirar esse abismo hoje? Vamos reservar um tempinho nessa semana, nesse final de semana, nem que você tenha que ir com ele na praça, né? Para soltar um pipa com ele, para jogar uma bola, para conversar um pouquinho, né? Não precisa você ser rico, não precisa você levar ele num shopping milionário para você ter essa conversa. Às vezes até aí no quintal da sua casa, jogando bola, jogando uma dama com seu filho. Gente, é tão gostoso
quando a gente tem uma interação com nossos filhos. Eu sei que o tempo é corrido, né? Tem muita coisa para fazer, mas reserva um tempinho, porque se você demorar muito, pode ser que seja tarde demais, tá bom? Muito obrigado. E aqui eu termino o meu vídeo. Um abraço para os meus inscritos e para você que visualizou por acaso. Tchau.